Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero falar com vocês, conversar um pouco sobre astrologia. Estamos aí no finalzinho do mês de outubro, comecinho do mês de novembro, temos uma lua nova em Escorpião, né, que vai nos conectar com o arquétipo de Escorpião. É um arquétipo que eu, semana passada, tentei quebrar alguns preconceitos sobre o arquétipo de Escorpião. Tentei passar um pouco mais de conteúdo, explicar, né, a profundidade do signo Escorpião. E vou falar bastante ainda do signo Escorpião, por isso eu até vou dividir esse vídeo em 2 vídeos, né? Um vídeo agora com explicações básicas e com a passagem da Lua, né, nos dias da semana, que é uma coisa que eu até não consegui fazer no vídeo da semana passada, porque o vídeo ficou muito longo. E o outro vídeo eu vou trazer uma reflexão filosófica sobre onde a gente trabalha esse arquétipo do escorpião, né, na nossa vida, sempre com um pensamento voltado para a evolução, né? Mas só relembrando, né, alguns pontos que eu disse semana passada, né, eu falei sobre o signo escorpião ser um signo que representa o aprimoramento das nossas relações, né? Ele representa o aprimoramento das nossas relações, porque Libra representa alguém que sempre, né, tenta ser agradável com as pessoas, e sendo agradável com as pessoas, provavelmente serão formados vários relacionamentos, mas nem todos os relacionamentos são positivos, né? E o papel de escorpião, um dos papéis de escorpião, é fazer essa separação, né, do joio e do trigo. E para isso, né, escorpião muitas vezes trabalha, né, com as emoções, né, e nem sempre esse trabalho com as emoções ele é bem visto, né? Então, algumas vezes escorpião é julgado como frio ou como vingativo, né? Não estou querendo dizer que não existam escorpianos, né, que sejam assim, existem, né? Porque eles podem funcionar, né, dentro daqueles 4 padrãozinhos que eu citei, né? O escorpião que morde a si mesmo, né, ou ataca, né, com veneno. A serpente, né, que troca de pele, né, que passa por uma transformação, né, e que em várias religiões é um símbolo de sabedoria. A águia, que tem a visão, né, uma visão elevada, uma visão além do alcance, né, que tenta enxergar a situação de um ponto mais alto, né, tenta enxergar a situação geral, né, total, para poder tomar uma decisão. E o próprio símbolo, né, que é um símbolo mais transcendental do escorpião, que é a fênix, né, que renasce das próprias cinzas. Então, dentro desses 4 padrões, ou se movendo de forma sinuosa, né, como a serpente, né, para tomar uma decisão, ou olhando, tendo uma visão além do alcance, né, e tentando enxergar a situação como um todo, né, ou sendo realmente reativo, né, como o escorpião ali que ataca com veneno. De todas essas formas, né, o que está em jogo, na verdade, são as emoções, né? As emoções é que estão em jogo, visto que escorpião é um signo de água, né? E eu disse para vocês também que as emoções do ser humano, elas não são totalmente desenvolvidas, né? Porque em determinado momento da nossa evolução, nós tivemos que acelerar o processo, né? Mais ou menos aquilo que está escrito de forma simbólica ali naquela questão do paraíso, né? Adão e Eva, de uma forma simbólica, nós
aceleramos o processo, né? Ganhamos a mente, mas com pouca maturidade emocional. Então, teve toda aquela questão do castigo, né? Você vai ter que trabalhar para viver, né? E vai ter que se reproduzir, mas eram questões mais voltadas ao ganho da mente, né? A mente percebe isso como difícil, né? Porque a mente tem essa capacidade de julgamento entre bom ou mal, né? E isso é bastante interessante no vídeo que eu vou trazer, esse vídeo complementar que eu vou falar disso, né? Porque que a gente muitas vezes tem um apego, né, ao prazer, ao que é prazeroso, ou um apego às coisas, né? Isso é uma grande questão, né, que envolve o nosso emocional, né? Na verdade, o nosso emocional que é a fonte do apego, né? A gente é apegado àquilo que a gente gosta, né? E desapegado daquilo que a gente tem que fazer, né? Então, ou daquilo que é necessário, né? É muito mais fácil comer, né, um doce, né, ou alguma coisa que você sente, né, você tem como saborosa, do que fazer dieta, né? Então, a mente tem esses apegos, né? Isso em todos os sentidos, desde os relacionamentos até os nossos hábitos. E aí, o que acontece, né? Eu expliquei, acho que o ponto mais interessante que eu citei semana passada foi sobre a questão eu trouxe a questão mostrei para vocês os 12 passos, né, da jornada do herói, né? E aí expliquei para vocês, né, como nós estamos caminhando nesses 12 passos, né? Então, chegamos no passo 8, que é a aprovação suprema, né? Ou seja, a crise, né? A batalha real, né? Então, essa batalha real tem a ver com o encontro, né, com o nosso negativo, né? De que forma a gente vai olhar para a gente mesmo, fazer dentro de um processo de autoconhecimento, seja ele qual for a escola, né, ou a linha de pensamento, se for dentro da religião, ou dentro de uma filosofia de vida, ou dentro de uma escola de iniciação, sempre você vai, em determinado momento, você vai confrontar, né, aquilo que você tem de negativo com aquilo que você considera positivo, né? E a grande batalha é você realmente encarar que aquilo faz parte do processo e que está em você, né? Então, é mais ou menos como aquela historinha, né, do sábio, né? O sábio fala que tem dois lobos dentro dele, né? E aí o discípulo pergunta, mas qual que prevalece, né? E o sábio fala, olha, aquele que eu alimento, né, mais. Então, se a gente alimenta, né, esse lobo bom, né, a gente sempre vai ter meios, né, de desenvolver bons sentimentos, né? E se a gente alimenta o lobo ruim, a gente vai ter uma conexão com o nosso lado mais difícil. Dentro da psicologia, somente Jung chamava essa estrutura da personalidade sombra, né? Então, essa sombra que a gente muitas vezes não quer encarar e que muitas vezes, né, bloqueia o nosso progresso, porque a gente precisa entender, né, o processo do conhecimento é isso, né, você entender quem você é, entender quais são as suas possibilidades, então a gente bloqueia uma parte do que a gente é, porque a gente tem receio de encarar essa sombra. Dentro do processo iniciático, a gente chama isso de dragão do umbral, né? Você precisa enfrentar o seu dragão do umbral, né, que é, na verdade, você mesmo, né, um lado, né, uma parte de você mesmo, para poder, né, progredir e continuar evoluindo. Dentro da jornada do herói, é criado o simbolismo, né, desse 8º passo, dessa aprovação suprema, que, se a gente for
fazer uma analogia com signos, é o 8º signo, Escorpião. Então, né, o Escorpião representa exatamente esse burilamento das nossas emoções, né? De que forma a gente trabalha esse lado mais interno nosso, né? Que ao mesmo tempo que parece feio, parece complicado, também nos reserva um grande poder, né? O poder psicológico, né? Porque só quando você consegue enxergar os dois lados, né, você consegue tomar melhores decisões. É a questão, é como a analogia com a águia, né? Quando você consegue ver o cenário como um todo, você consegue tomar uma decisão melhor. A gente deveria agir assim em relação aos nossos sentimentos, né? Mas muitas vezes temos bloqueios emocionais, temos traumas, temos problemas é, psicológicos, né, ou preconceitos, né, morais, preconceitos religiosos, dogmas, né, que de certa forma bloqueiam essas ou criam formas, né, a gente chama de forma pensamento, né, que vai fazer você sempre que você precisa entender alguma coisa, existe aquela forma pensamento que vai conduzir seu emocional e você nunca vai entender aquilo por completo, né? Então, um exemplo disso, né, são as questões como como as pessoas falam, né, sobre o mal, né, sobre pintam ali o diabinho, né, o anjinho, o diabinho, né, e são formas, né, formas de pensamento que as pessoas propagam, né, e muitas vezes limitam a consciência das pessoas, né? Porque as pessoas toda vez que você chega numa determinado momento e se você chegar numa situação e você um desses símbolos for te mostrado, você não vai ficar limitado porque você vai entender que aquilo é proibido, que aquilo é errado, e tudo mais, né? Então assim são todos os dogmas e tabus, né, desde os religiosos até os sexuais. Então, são sempre pontos escondidos, né, coisas que você não pode observar ou que são pontos negativos que você não pode acessar, né? E aí essa dificuldade, né, vai criando traumas, preconceitos e limitações nas pessoas, né? Então, uma das coisas que o professor falava, o professor José Henrique de Souza, ele falava que conhecimento, né, que é o que realmente nos liberta, né? Então, eu tento trazer aqui, às vezes eu acho que eu trago de forma superficial, porque existem certas coisas que eu poderia falar muito mais, né? Mas eu tento falar de uma forma que todo mundo possa entender, né? Se vocês, de algum momento, vocês acharem que eu falei pouco ou omiti alguma informação, por favor, me perguntem, porque não é a intenção omitir informação aqui. Só os meus vídeos já são bastante longos, né? Então eu preciso resumir o máximo possível. Então, fazendo essa explicação prévia, né, sobre o signo Escorpião, o que eu vou falar nesse vídeo complementar? Eu vou falar sobre uma história, né, muito importante, né, para a civilização atual, que é contada no livro Bhagavad Gita, que é esse livro, e eu já falei sobre ele em outros vídeos. Ele é um livro que conta a história de um guerreiro, né, chamado Arjuna. Esse guerreiro ele é orientado por Krishna, né?
Então, é interessante porque essa história vai falar exatamente do apego que a Arjuna tinha sobre aqueles que ele gostava, né? Sobre aquele que ele amava, né? Ele, em determinado momento, é colocado num campo de batalha, onde ele tem que ser o líder, né? Mas do outro lado do campo de batalha, ele vê parentes, familiares, professores, né? Então, Krishna explica para ele sobre a importância do Dharma, né? Da lei do Dharma, que é a lei do dever, né? E aí, depois, né? Com toda essa explicação, né? Arjuna acaba fazendo o que ele tem que fazer. Mas é bastante interessante, mas eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. Vou soltar aí, acho que provavelmente durante a semana. Como eu disse, eu percebi que os vídeos em dias da semana têm maior engajamento, né? Então eu vou soltar no dia da semana. Mas agora vamos aqui, depois de dar todo esse resumo da semana passada, vou mostrar aqui para vocês os mapas, né, da semana. Então, para falar da semana, é uma semana de lua nova, como eu disse, né? Hoje, dia 31 de outubro, a lua está em Virgem. Pode falar um pouco sobre... É um domingo, né? Um feriado prolongado, então vai falar um pouco sobre distrações ou aproveitar esse clima para ter algum tipo de relaxamento, né? A lua em Virgem sempre fala de alguém que tem uma baita de uma capacidade de organizar as coisas, né? E organizar os hábitos também, né? Se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Então, oposta a esse Netuno em Peixes, vai tender a polarizar, né? O lado prático com o lado lúdico, né? É uma oposição, né? Mas eu acho que esse retângulo mágico aqui que se forma, que são essa forma aqui pouco usual, né? Que é um cestil, dois cestis e dois trigos, né? Então, isso aqui dá uma certa estabilidade, né? E faz com que essas oposições trabalhem melhor. A outra oposição é do Sol com Urano, então o Sol é a nossa razão, né? Nossa mente, o foco da nossa mente, né? E Urano, nossa mente elevada, né? Então, fazendo essa oposição aqui, eles falam sobre uma forma mais, mais eficaz, uma forma mais eficaz de manter os nossos bens materiais, né? E reciclar os nossos sentimentos. E aí, essa questão do apego, ela tem tudo a ver, né? Então, inclusive, essa é a grande questão desse período, porque o Sol vai fazer oposição, né, direta aqui para Urano, pedindo para que a gente seja criativo na produção naquilo que a gente produz, né? No valor material que a gente produz, que a gente seja criativo com isso. O Sol, que a gente saiba separar o joio do trigo, né? Então, isso em relação aos bens, né? Que a gente cria também, e também aos nossos sentimentos. Então, é um período de uma análise profunda sobre aquilo que eu tenho, né? E aquilo que é realmente essencial, né? Talvez vamos imaginar um cenário onde eu tenho muito, né? E eu tenho que verificar o que é realmente essencial. Se eu posso, talvez, reciclar, ou talvez abrir mão de alguma coisa, talvez eu possa
pensar, repensar o apego, pensando de uma forma espiritualista, né? Se eu posso repensar esses meus apegos, né? Se esses meus apegos realmente estão me conduzindo para uma evolução, se eu posso, né? Então, todos esses assuntos, eles vão ser trabalhados durante esse mês, por quê? Porque o Sol vai fazer oposição direta aqui para Urano, depois faz Marte, que é a mais crítica, né? Porque Marte, quando Marte entrar aqui em Escorpião, a nossa capacidade guerreira, né? Essa capacidade emocional, ela vai ficar aumentada, porque Marte é o regente de Escorpião. Então, a gente vai todas essas características de capacidade estratégica, essa visão, né, essa visão ampliada, né, uma visão, a gente vai tentar enxergar, né, as coisas como águia, ter olhos de águia para poder ver realmente o cenário onde está pisando, né, o que a gente tem que fazer para conseguir atravessar. Então, essa visão guerreira, essa capacidade, esse guerreiro estratégico, ele vai estar mais do que forte, né? E esse guerreiro estratégico, ele vai se opor aqui, em determinado momento ele vai se opor a esse Urano, né? Então, e vai mexer exatamente nessas questões do apego, né? Essas questões, o que que eu, se o que eu tenho, né, realmente está sendo eficaz, se eu estou produzindo algo realmente de valor, né, e se eu não consigo fazer algum tipo de reciclagem com isso, né? Se eu consigo reciclar para melhor, se eu consigo reaproveitar em outro lugar, entendeu? Então, todas essas questões, elas vão permear esse mês, porque primeiro o Sol faz oposição, depois vem Marte e depois vem Mercúrio. Quando Mercúrio entrar aqui também em Escorpião, também vai aumentar esse nosso pensamento investigativo, né? Então, se eu tenho visão estratégica, eu também tenho capacidade investigativa, né? Eu tenho, então, e Mercúrio em Escorpião, né? É o próprio detetive, né? Tem uma capacidade de realmente encontrar coisas, né? Que estavam escondidas ou encobertas de alguma forma, né? Então, o Mercúrio aqui entrando também vai aumentar isso. Não podemos lembrar que de todo esse embasamento que eu dei para vocês, né? Escorpião, ele tem essa missão de fazer esse trabalho emocional, encontrar dentro de si mesmo, né? Todos os lados, né? Todas as possibilidades emocionais que temos aí, né? Então, por isso, psicólogos, astrólogos, terapeutas sempre tem algum ponto importante aí, alguma energia em Escorpião. Eu mesmo tenho Urano em Escorpião, né? E Urano está em trígono com o meu Sol. Então, se eu sou astrólogo, é por causa desse Urano em Escorpião. Coincidentemente, no grau 12 no grau 12 Escorpião, então vocês veem essa a Lua, vou mostrar para vocês aqui, a Lua nova vai fazer conjunção com o meu Urano, que está oposto ao Urano do momento, né? Então, é um baita momento aí para meditar sobre o assunto. Mas, continuando, né? Passamos para o próximo dia aí, o dia de amanhã, né? O dia 1º de novembro, a Lua ainda está em Virgem, agora faz um bom aspecto para Plutão, que vai aumentar essa questão de cuidado com a saúde e também é uma segunda-feira, muita gente não trabalha porque é um feriado prolongado, mas para quem for trabalhar, é um ótimo dia para produzir, né? Lembrando aqui ó, a oposição com Netuno, né? Já está diminuindo a intensidade, mas também tem essa questão, né? O lúdico versus o prático, né?
Dia 2, feriado de finados, a Lua entra em Libra, faz bons aspectos aqui para Saturno, depois vai fazer bom aspecto para Júpiter. Então, é um feriado aí onde a gente pode exercer aí toda a bagagem, né, que a fundação de Libra nos trouxe em relação a poder relacionar-se, principalmente através do diálogo, né? Principalmente através do diálogo. A Vênus está aqui no finalzinho de Sagitário, também ajuda nesse contato aqui entre Lua, Saturno, Júpiter e também Mercúrio, que também está no finalzinho aqui. Então, é um feriado onde podemos ter boas conversas e bons diálogos aí provavelmente entre amigos ou entre familiares. Dia 3, a Lua se aproxima ali de Mercúrio, né? E, como eu disse, faz o trígono aqui para Júpiter, faz o sextil para essa Vênus que está quase saindo aqui de Sagitário. Então, também é um dia bastante animado em relação ao contato social, ao diálogo. E aí é o dia 4 de novembro, né? O dia da Lua Nova. Então, Lua Nova, conjunção Sol e Lua, em oposição exata com esse Urano em Touro, né? Então, é exatamente essas questões que eu trouxe para vocês. Realmente, essa questão do apego, né, vai ficar bastante forte. A questão dos valores materiais que geramos versus a, a distribuição, a reciclagem disso, né? Também, se existem valores materiais, existem valores emocionais. Então, Touro é um signo que traz, de um certo lado, traz a questão né, de ser agradável, de tratar as pessoas bem, né, de guardar tanto bens materiais como amizades, né, como relações, mas aí o escorpião aqui, né, tem exatamente a tendência de ficar apenas com o essencial, né? Então, bem a disputa, né, desse mês vai ser essa. Guardo tudo, né, ou fico só com o essencial, né? Então, mantenho tudo que tenho ou fico só com o essencial, né? Então, é uma questão que todo mundo tem que, de certa forma, trabalhar, porque touro ou escorpião caem em alguma área da sua vida, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que, né, nessa dualidade aqui, né, a gente tem que chegar no meio termo e encontrar uma forma de construir, né, produzir, né, e também de uma forma que eu consiga também ou reaproveitar as coisas, né, que eu já fiz, reciclar, ou talvez focar só no essencial, né? A gente está aí nessa semana, existe uma promessa da greve dos caminhoneiros, né? Então, eu falei para vocês bastante, né, que esse mês vai ser difícil, né, devido a essas tensões, né, nos signos fixos, né? Então, aqui pode surgir radicalismo, né? Eu falei para vocês que Escorpião está relacionado com uma certa rebeldia, né? Uma rebeldia que pode ser muito positiva, né? De fazer aquilo que é certo, mas também pode trazer uma rebeldia mais voltada, né, para o radicalismo, né? Então, infelizmente,
essa greve dos caminhoneiros aí. Eu espero que não aconteça, mas eu acho que pode acontecer, né, algum tipo de violência, né? Então, espero que não aconteça, mais uma vez, espero que não aconteça, mas acho que pode acontecer. E os dois, né, quadrando aqui Saturno, que é sempre aquele que pede responsabilidade, né? Se ele está em Aquário, ele está pedindo responsabilidade com o social, né? Com o grupo, né? Então aqui pode ser exatamente, pode ser o mediador da disputa, né? Pode ser, né? Mas também pode ser algo que realmente desencadeia a situação, né? Então fiquemos aí atentos, né? Principalmente as situações, prestar bastante atenção no nosso emocional, né? Porque, como eu disse para vocês, Escorpião, signo de água, já tem essa necessidade de uma sublimação dos nossos sentimentos, né? Então, mas também, né, tem a historinha do lobo mau e o lobo ruim, né? O lobo bom e o lobo ruim. Então, vai ter muita gente aí, principalmente porque Marte, logo depois que, né, durante o mês aqui, depois que a Lua continua o movimento, o Sol continua o movimento, Marte vai fazer essa oposição e essa quadratura, né? Então, bastante atenção aí, né, com movimentos sociais e possíveis aí interferências talvez um pouco mais fortes do governo, né? Então, se a gente tem alguma possibilidade de se manter distante do conflito, melhor, né? Mas existe a possibilidade de conflito, sim. No dia seguinte aqui, a Vênus ela entra em Capricórnio, então a Vênus que tinha aqui em Sagitário um foco no aumento de consciência, né, ou na diversão, na aventura, diversão, prática de esporte, agora entrando em Capricórnio, é uma Vênus que foca os seus olhos para a produção, para aquilo que é prático, aquilo que pode ser comprovado, né, que pode ser realmente aplicado na prática, né? Então, a Vênus fala daquilo que a gente gosta, fala também de uma certa daquilo que nos atrai, né, que nos dá prazer. Então, uma Vênus em Capricórnio sempre vai falar, né, sobre sentir prazer com a segurança, né? Principalmente com a segurança material, visto que Capricórnio é um signo de terra. Então, e também com relações, a gente pensa em relacionamento, a gente vai, você, uma Vênus que vai buscar um relacionamento sério, né, um relacionamento duradouro, algo que não seja passageiro, né? Então uma tendência maior para compromissos e relacionamentos duráveis aqui, né, com essa Vênus entrando em Capricórnio a partir do dia 5, sexta-feira. E no mesmo dia, Mercúrio, né, também entra aqui em Escorpião e vai dar força aqui para Sol, Marte, né, para nesse trabalho aqui de reciclagem emocional, né, que temos aí que fazer nesse mês de novembro, né? Aí o dia 6, o sábado, a Lua entra em Sagitário, vai fazer bons aspectos aqui para Saturno e Júpiter, né? Então, um clima um pouco mais divertido, meio um pouco voltado para as relações sociais, né? A Vênus também está no comecinho de Capricórnio, faz um bom aspecto com Marte, isso é muito positivo, né? Vênus e Marte.
em bons aspectos aqui. Também é um indicativo aqui de que boas relações entre masculino e feminino. Mas Marte vai estar muito forte, porque tem Escorpião, signo que ele rege. E aqui eu tenho que fazer uma explicação, né? Plutão, Urano e Netuno, eles foram descobertos, né, há pouco tempo, né? E eles representam algo, é o ciclo, né, de rotação, né, de movimento em torno do Sol, ele é muito grande, então é coisa de anos, né? Então, embora Plutão seja o novo regente de Escorpião, né, a gente também considera o regente tradicional, que é Marte, né? Então Marte esse mês vai estar muito forte, né, em Escorpião, mas faz um bom aspecto aqui com a Vênus entrando em Capricórnio. Então é um aspecto de extrema tenacidade. Como se alguém fosse realmente forjado a fogo, né? Porque quando envolve um signo extremamente tenaz como o Escorpião e outro, né, também muito forte, que é Capricórnio, então esse bom relacionamento aqui entre essa Vênus em Capricórnio, esse Marte Escorpião, dá essa força, dá essa tenacidade. A grande questão, né, essa que eu coloquei para vocês, de tudo isso, né, todos esses agentes de Escorpião estarem, né, opostos aqui a esse Urano em Touro, né, porque esse Urano em Touro sempre traz um aspecto não muito confortável para Touro, né, porque eu já falei isso várias vezes para vocês, Urano fala de coisas repentinas, fala de uma mente, uma intuição que chega muito rápida, né, e Touro realmente ele prefere, né, os processos contínuos, né. Geralmente ele é perseverante, né, e ele começa um processo, né, e dá continuidade a ele. E Urano torna situações um pouco repentinas, um pouco inesperadas. Então tudo isso, todos esses agentes fazendo oposição com esse Urano pode tornar, né, pode surgir várias situações repentinas, mudanças rápidas, drásticas até, né? Então vai ser necessário um grande jogo de cintura aqui, né? Inclusive eu acho que isso é um problema para o governo, né? Não sei como é que o governo vai agir se realmente tiver a greve dos caminhoneiros. Eu não sei como é que se eles vão ter esse jogo de cintura também para talvez negociar, né? Então acho que dos grandes problemas nossos aí, eu acho que vai ser essa questão social, né? Agora na vida de cada um também essas questões serão levantadas, né? Olha, tudo que você produz versus, né, uma necessidade de focar no essencial, de não diversificar, mas focar no essencial, né? Então vamos ver aí o que é possível de todas essas questões aí. Domingo a Lua continua em Sagitário, faz uma quadratura para Netuno, que é uma quadratura que também vai ter essa questão aqui é a diversão versus o lúdico, né? A diversão versus a intuição, né? Então a Lua está aqui em Sagitário, querendo um pouco de aventura, um pouco de divertimento, né? E aqui se a gente consegue, por exemplo, ter divertimento assistindo um filme, a gente conseguiu fazer um balanço entre as duas coisas, né? Mas pode ser que assistir um filme não seja um divertimento para todo mundo, né? Então pode ocorrer algum tipo de desgaste em relação a isso, mas tirando isso, eu acho que é um dia tranquilo.
E aí, na segunda-feira, dia 8, a Lua já em Capricórnio, depois de fazer aqui a conjunção com Vênus, reforçar essa união aqui entre a Vênus em Capricórnio e o Marte em Escorpião, né? Também já com um baita de um foco na produção de recursos, no trabalho, na vida mais prática, na visão mais realista da vida, né? Não é uma lua muito emotiva, mas é uma lua bastante eficaz, né? Essa é uma outra coisa que vai vai reforçar que é bom nesse contato de Vênus em Capricórnio com Marte em Escorpião é a eficácia, né? A gente tende a ficar bastante eficaz, né, nas coisas que faz. E também fazendo um bom aspecto aqui para Urano, né? Então, essa lua aqui em Capricórnio pode ajudar a diminuir um pouco as tensões aqui entre os que estão em Escorpião e o Urano que está em Capricórnio. E Saturno aqui sempre não está ajudando, está criando mais tensão, né? Então, dentro desse jogo aqui entre Touro e Escorpião, tem o Saturno em Aquário aqui, chamando atenção para o coletivo, né? E fazendo a gente sempre olhar de uma forma um pouco mais coletiva para as situações. Né? E aí, a terça-feira, a Lua em Capricórnio vai se aproximar aqui da condição com Plutão, que é boa no sentido de que muitos atores aqui estão em signo de terra, então ela é boa nesse sentido, né? Mas também vai reforçar essa tendência a uma tendência à reciclagem, né? Ou ao tratamento, né? De algum tratamento que você tem que fazer, alguma coisa que te possibilite alguma cura de algo, mas ela também ela aprofunda esse peso psicológico, né? Porque Plutão é um planeta é, descoberto há pouco tempo, mas ele tem esse cunho psicológico, né? Por isso que tornaram ele regente de Escorpião, né? Plutão, na verdade, é o Hades grego, né? Que era o rei dos infernos, né? Os infernos não, né? Porque inferno já é um preconceito criado, um dogma criado, e quando a gente fala inferno, as pessoas já têm uma ideia pré-estabelecida disso, né? Mas no mito, na verdade, eram os mundos inferiores, né? Ou os mundos internos, né? Então, Hades era o rei dos mundos inferiores. Então, ele representava um lado desse submundo, né? Desse oculto que a gente tem dentro da gente. Então, sempre que a gente fala em Plutão, a gente também fala desse poder emocional oculto, né, na gente, esse poder oculto em cada um. Né? Então, muitos astrólogos vão falar que Plutão Plutão pode, né, no seu mapa astral, vai dizer onde você vai sofrer transformações, né, na vida, onde por algum problema, algum trânsito, você pode sofrer perdas ou mudanças drásticas, tudo isso pode acontecer. Mas Plutão, na verdade, no mapa de cada um, fala de um poder, né? O poder que pode ser desenvolvido. Porque Plutão, como eu disse para vocês, Plutão, Netuno e Urano, eles têm uma órbita, né? Um tempo de transição muito grande. E para você poder usar essa energia plutoniana, que é uma oitava superior de Marte, ou seja, se Marte, né, representa vontade e ação, né, então aqui representa até a própria
manifestação da vontade, né? Então, se você precisa ter algum contato com algum planeta seu pessoal, né? Então, você tem que ter, de certa forma, se a gente fosse pensar, né, de uma forma filosófica, você precisa ter esse Plutão desenvolvido, ou seja, esse poder da vontade desenvolvido. Então, passando por cima do preconceito e da ideia estabelecida, né, de que Plutão ou Hades é, de certa forma, ali, o rei dos infernos, é o rei dos mundos inferiores, Plutão aqui significa também, de uma forma pessoal, né, no mapa de cada um poder oculto que pode ser desenvolvido, né? Então, mas assim, é preciso uma busca, é preciso, né, você querer conhecer, você olhar para aquela situação também, para aquela posição de Plutão e ver um potencial, né, ver uma, porque muitas vezes, sempre que passa o Sol ali em cima de Plutão ou a Lua, você pode acabar tendo um contato até com esse lado nosso da sombra, né? Esse lado nosso oculto que a gente não gosta muito e que a gente prefere negar, né? Então, é necessário um desenvolvimento para que a gente possa usar essa energia de Plutão, tá? Mas é um potencial nosso. Aqui, falando no geral, né, para todo mundo, essa Lua encostando em Plutão, ela vai trazer, né, talvez essa sombra, né, um pouco mais para fora, né? E aí é a sombra do todo, né? Então, lembrando, né, cada povo tem o chefe que merece, cada, sei lá, empresa tem o presidente que merece, né? Então, uma outra coisa que também falam muito é que Plutão acaba se personificando numa personalidade, né? Então, a gente acaba, e como ele representa poder, né, muitas vezes se personifica numa persona de poder, né? Então, espero que essa lua revele coisas boas, né, e não coisas ruins, né? Mas a tendência geral é revelar coisas ruins. Então, vamos aguardar. Aí, dia 10 de novembro, a lua encosta aqui em Saturno, e é um dia que Marte e Mercúrio estão quase em oposição direta aqui com Urano, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, as tensões ficando cada vez mais fortes, né? É necessário que tenhamos controle emocional e principalmente coragem, né, para poder enfrentar, né, esse jogo de poderes, né? Eu falei que Touro e Escorpião fazem o eixo da, do ter, né? Da posse, né? Então, poder também, de certa forma, né? Se vocês pensarem, também vem da posse, né? Vem do dinheiro, vem do dinheiro, falando em Touro, né? Dos bens, daquilo que eu tenho, né? E falando em Escorpião, do psicológico, né? O poder psicológico ali, que eu expliquei bastante sobre ali os simbolismos de Escorpião. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa parte do vídeo ficou faltando semana passada. Eu realmente falei demais semana passada e eu achei que se eu colocasse o vídeo, talvez não teria tantas visualizações. Então, só explicando, eu vou realmente fazer um vídeo complementar sobre isso, falando sobre essa questão do apego, né, e também, de certa forma, esse grande trabalho dos dois signos aí, Touro e Escorpião, e devo soltar aí um pouco mais para frente na semana. Esse vídeo eu vou soltar na segunda, como eu disse,
me parece que os dias de semana, né, os dias úteis, eles são, as pessoas ficam mais motivadas a assistir o vídeo, então provavelmente eu não vou soltar mais no domingo, né, porque as visualizações são baixas. E eu só queria deixar um abraço para vocês, dizer que se você quer fazer um mapa astral comigo, me manda uma mensagem. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Diz para mim por que você não gostou. Né? E mais uma vez, boa semana. Tchau.